Então, uma das maneiras mais eficientes de você compreender o método de pensar em teoria de sistemas é pensar em um automóvel, certo? Logo, logo você vai saber o porquê dessa frase. Então, quando nós pensamos em um automóvel, nós vemos os esforços que foram feitos para que elementos, engrenagens que funcionavam de maneira separada fossem juntados, fossem agregados em um único sistema chamado automóvel. Então é óbvio que nós, quando nos deparamos com os primeiros protótipos de automóveis, que é como você está vendo aí na tela, eles são um misto, né? Parece uma carroça, tem engrenagens mecânicas, mas ao mesmo tempo tem partes em madeira, né? Então ele ainda não é o automóvel que nós conhecemos, porque nesse período havia um esforço significativo para que engrenagens que funcionavam de maneira separada fossem colocadas de maneira conjunta a formar um sistema. E é das primeiras engrenagens que foi construída muito antes, que é o chamado motor a combustão, veio se aperfeiçoando e se integrando de maneira produtiva com o passar do tempo, que é que nós vamos ver nesse trecho curto aqui. Quando o vapor era inserido na bola, ela girava. Aero o colocou em exibição no Serapeum, um museu de Atenas, onde entreteve visitantes por anos, embora fosse considerado apenas um brinquedo interessante. Em 1705, dois engenheiros ingleses, Thomas Avery e Thomas Nicholman, produziram um grande motor a vapor usado para drenar minas de carvão inundadas. O motor usava um pistão que se movimentava dentro de um tubo chamado de cilindro. These early engines didn't have the gearing that could convert reciprocal motion into circular machine driving motion. That didn't happen until the 1770s when James Watt developed what is probably the most famous steam engine. Do motor a vapor, motor a combustão, mas veja que essas ferramentas já funcionavam, essas engrenagens já funcionavam de maneira separada. Quando elas começaram a ser integradas numa visão maior, a ideia de automóvel começou a tomar força. E essa mesma lógica pode ser reconhecida em vários setores da nossa sociedade capitalista. Os primeiros protótipos sempre são uma mistura. Esse, por exemplo, parece uma máquina, um trem do que um automóvel. Ele já é um pouquinho mais sofisticado que o outro e integra várias outras partes. Mas hoje nós podemos ter a mesma ideia. Qual que é a mesma ideia? Qual que é a construção aí? A construção é a construção de muros ou pontes? Então alguém naquela época certamente disse, não, a nossa estrutura, o nosso sistema de charrete é para ser utilizado com cavalos. E outra disse, por que eu não posso integrar esse motor a combustão a essa estrutura de charrete para transformar essa charrete em um automóvel, que ainda não era esse o nome, mas transformar num sistema mais eficiente? Por que eu não posso integrar motores a vapor a barcos para que eles sejam mais eficientes? Então todos esses questionamentos eram para derrubar muros que haviam entre as definições que imperavam na época. Então para muita gente não fazia o menor sentido acoplar um motor a combustão ao sistema de charrete. O sistema de charrete era perfeito para a visão do período. Então pensar em teoria de sistemas é literalmente construir pontes. Hoje, se você ver o mercado, que é a mesma lógica que se tinha no período anterior, é construir ponte entre demandas e necessidades. Então hoje, quando você observa o funcionamento de um automóvel, é isso. Então o que nós estamos vendo aqui? Carburadores. O carburador é uma engrenagem que funciona de maneira separada? Sim. Você pega um corpo de borboleta hoje que substitui o carburador, ele tem um funcionamento próprio de maneira autônoma. Então você tem um carburador para moto, um carburador para trator, um corpo de borboleta para trator, um corpo de borboleta para um automóvel de passeio, para uma picape, para um carro esportivo. Ele varia muito.
mas todos eles são integrados numa coisa chamada motor. Então nós estamos vendo aí o funcionamento de um motor. Ele funciona no chão? Sim. Nós sabemos. Então você tem aí o funcionamento de um motor V8, né? E ele funciona no chão. Ele não precisa de um automóvel para exatamente funcionar. Agora a questão é, esse motor tem sua capacidade muito ampliada quando ele funciona com outro conjunto de fatores. Então tá aí uma bateria, um sistema de injeção. E já fizeram alguns testes aí. Então tá aqui, ó, desde o painel, chicote elétrico, aquele motor não, aquele é mais analógico, mas esse que tem chicote, que tem sistema de injeção, ele precisa de mais componentes. Ele não deixa de funcionar no chão também. Então aqui nós estamos vendo aí, ó, o indivíduo funcionando ele. No mais, agora é da partida. Eu vou mostrar para vocês aí ele funcionando. Painel funcionando. E o motor funciona. É óbvio que esse motor, para funcionar, precisa de mais componentes do que o outro. Então você vai olhar e falar assim, nossa, encontrei o todo, né? Então aqui você pode até identificar, qualquer um identifica que são partes. Aqui já é um todo maior, mas ainda não é o todo. Aí você olha, já tem um todo maior. Mas se você continuar ampliando a sua visão, esse motor ele pode ter sua potencialidade ainda mais aumentada. Então olha o motor dentro de uma outra estrutura. Então aqui está o motor da S10, né? Dentro de uma estrutura de todo um sistema que envolve suspensão, envolve caixa de direção, envolve transmissão, envolve uma série de fatores, certo? E é essa potencialidade que se alcança quando se entende o conjunto. E é óbvio que você vai entender o conjunto de uma picape dessa dentro de uma estrada, mesmo que é uma estrada em má condição, é uma estrada off-road, mas numa selva, por exemplo, esse conjunto já não funcionaria. Então tudo está ligado a tudo. Por isso que se fala, o todo é maior que a soma das partes. Em tudo, nós vamos ver outros exemplos aqui para você compreender. Essa é a base da compreensão da teoria de sistemas. Quando você compreende isso, você já está mudando sua forma de ver as coisas. Ok? Então, até o próximo bloco.